Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar frações equivalentes, capítulo 10, da página 197. Antes de nós olharmos os exemplos do livro, vamos analisar esta situação. Faz de conta que eu tenho 3 amigos, Caio, Isabela e Ana Lúcia. Os 3 foram no restaurante, numa pizzaria, e pediram a mesma pizza do mesmo tamanho. A diferença que vocês podem observar é que cada pizza teve um corte diferente, não é? O Caio foi cortado em 2 partes, da Isabela foi cortada em 4 e da Ana Lúcia foi cortada em 6 partes. O Caio comeu uma parte das 2, a Isabela comeu 2 partes de 4 e a Ana Lúcia comeu 3 partes de 6. O que vocês podem observar? Que nós vamos ter a fração em número 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6, ou seja, meio, 2 quartos e 3 sextos. Só que se nós observarmos o desenho, apesar da numeração ser diferente, os 3 comeram a mesma quantidade. Então não significa dizer que a Ana comeu 3 pedaços, ela comeu mais pedaço que Caio, porque o pedaço do Caio é maior. Então, o que significa fração equivalente, pessoal? Eu posso expressar por números diferentes a mesma quantidade. Então, meio é a mesma coisa que a Isabela comer 2 pedaços de 4 e a mesma coisa que a Ana Lúcia comer 3 pedaços de 6. Agora, pessoal, vamos olhar na página 199 os exemplos, então, de frações equivalentes. Aqui ele está mostrando para nós que meio é igual a 3 sobre 6. Se vocês observarem neste exemplo, pessoal, o número aumentou porque o processo que foi feito uma multiplicação por 3. E essa multiplicação por 3 vai chamar de constante de proporção. É ela que vai permitir que o meu número suba igual dos dois lados, porque eu multipliquei aqui por 3 e multipliquei aqui por 3, então 1 virou 3 e o 2 virou 6. Então, esse 3 é o que me permite aumentar os dois números proporcionalmente. Aqui eu tenho 2 quintos e virou 14 sobre 35. Por quê? Porque foi multiplicado por 7, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui eu tenho 8 terços, virou 16 sobre 6. Por quê? Porque nós multiplicamos por 2. Da mesma forma que para eu conseguir uma fração equivalente eu multiplico, eu também posso dividir. Ou seja, se eu tenho 2 oitavos, se eu dividir por 2, a fração equivalente vai ser 1 quarto. Se eu tenho 5 sobre 10 dividido por 5, eu vou ter meio. E se eu tenho 6 sobre 15 e divido por 3, eu vou ter 2 quintos. Vamos ver este exemplo então, pessoal? Se eu tenho uma fração 5 sobre 7 e eu sei que essa é equivalente, tá? Eu vou ter que analisar o número de baixo aqui, o denominador. Se ele era 7 e passou para 21, eu percebo que houve um aumento. Então, eu sei que essa fração equivalente, a constante de proporção, aquele número que a gente colocou do lado nos exemplos anteriores, foi multiplicado. Bom, então se multiplicou, eu vou descobrir quantas vezes o 7 para virar 21? 3. Ora, se eu sei que 7 vezes 3 é 21, nós vamos aplicar essa constante também no numerador para a gente descobrir que o número que falta em cima é o número 15. Vamos agora olhar este exemplo. Eu tenho 4 sobre 20, que vai ser equivalente a 2 sobre alguma coisa. Nesse caso, pessoal, a gente pode perceber que o número caiu, ele diminuiu. Então, ocorreu uma divisão. Que número que eu divido para cair para 2 o resultado? Vai ser por 2. Também faço essa divisão por 2 e a gente vai saber, então, que o denominador vai ser 10, ou seja, 4 sobre 20, a fração equivalente é 2 sobre 10.
Pessoal, com essas informações vocês conseguem então fazer os exercícios até a página 201. Até a próxima!